Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Agora sim. Vamos começar então nossa escola dominical, com a graça do Senhor. Vamos aí para mais um domingo, né, de estudo do Catecismo de Heidelberg. Domingo de número 31. Vamos, se Deus permitir, estudar aí as perguntas 83, 84 e 85. E vamos seguir mais ou menos naquele tema que a gente estava indo na semana passada. A gente vai aprofundar uma coisa que foi mostrada na semana passada. Então, recapitulando aqui, essa é a última pergunta que o Alexandre abordou na semana passada, sobre que tipo de pessoa que a gente não pode permitir na mesa da ceia. E aí eu destaquei de azul aqui para os irmãos um trecho que fala assim, que a Igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas, né? Essas pessoas que não se arrependem, não podem estar na mesa, tem que ser excluídas, e aí está aí de vermelho, pelas chaves do reino dos céus. Hoje, com a graça do Senhor, a gente vai entender aí o que são essas chaves do reino, que são usadas pela igreja para excluir pessoas da comunhão. Tá? A gente vai entender isso hoje, nessas perguntas que a gente tem hoje. Então vamos, antes de ir para a pergunta 83, vamos orar pedindo a graça do Senhor, abençoando nossos entendimentos hoje. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse dia, o teu dia, dia do Senhor, e obrigado pela comunhão dos santos, Senhor. Que esse estudo, Pai, sirva para edificar essa comunhão, para que possamos entender que estamos aqui dentro da tua igreja, que é o teu reino, Senhor. E que o Senhor abençoe para que todos aqui possam ser membros desse reino de fato, e assim, Pai, entender o poder da comunhão e zelar pela comunhão. Te pedimos isso, Pai, com a graça de Cristo Jesus sobre esse dia. Fortalece os nossos entendimentos, dá a tua graça para que possamos aceitar a tua lei e viver de acordo com a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, irmãos, como temos feito, eu vou ler a pergunta 83, os irmãos leem a resposta, eu vou ler junto com os irmãos a resposta. Então vamos lá, pergunta 83, nosso Catecismo de Heidelberg: o que são as chaves do reino do céu? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Ok, então vemos aí a explicação do que são essas chaves. As chaves, como os irmãos já puderam ver aí, segue esse exemplo, essa analogia, né? O que a chave faz? Ela abre a porta, mas também ela faz o quê? Fecha a porta, tranca a porta. Então é por isso que a Escritura, é por isso que o Senhor Jesus usou essa analogia lá em Mateus 16, quando ele falou com os seus discípulos. Vamos abrir esse texto aí? Mateus 16, a gente vai ler do 13 ao 19. Convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, para a gente ler dos versículos 13 ao 19. Um texto bem conhecido, um texto bem assim famoso. 13 ao 19. Amém? Podemos ler? Vou ler, os irmãos acompanham, tá? Diz assim o texto: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atenção agora, irmãos: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então veja, esse texto está falando que Jesus entregou, né, dar-te-ei, ele falou isso no sentido futuro, mas isso já se cumpriu. Então ele entregou essas chaves do reino aos seus discípulos, aqui representados, né, por Pedro, o apóstolo Pedro.
E aí agora a nossa missão é tentar entender o que essa chave abre no reino, o que essa chave fecha, por que o Senhor escolheu essa analogia de chaves, né? E aí conciliar isso com a nossa pergunta 83 do catecismo. Então veja lá, a resposta que a gente leu há pouco é que, vou até voltar aqui, a resposta que a gente leu há pouco é que essas chaves são a pregação do Santo Evangelho e a disciplina, não é isso que está aí na pergunta, na resposta? A pregação do Evangelho e a disciplina. Aí eu coloquei aqui, ó, as chaves, certo? Elas são a pregação e a disciplina. E esses dois elementos abrem e fecham a porta. Então a ideia que Jesus usou com essas chaves, como a igreja tem interpretado ao longo desses muitos anos de história da igreja, é que a igreja é como se fosse uma casa. A igreja é um edifício. E esse edifício, ele tem uma porta que precisa ser aberta e fechada para a entrada e para a saída de pessoas. Então, é função da igreja edificar essa casa. Cuidar para que nessa casa só esteja dentro dela quem deve estar dentro dela. Então, como é que a gente administra? É função da igreja administrar essa chave. É uma tarefa pesada do Conselho das Igrejas. Na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é função do concílio, do conselho da igreja. Quem é o conselho da igreja? É o pastor e os presbíteros. Imagine que função difícil usar essa chave para abrir a entrada e a saída de pessoas na igreja. Mas vamos já entender melhor o que é isso. O que a gente precisa fixar nesse primeiro momento, irmãos, é que a igreja é uma casa em que só vive quem está sobre o único fundamento, que é o Senhor Jesus, o Messias, como a gente viu no texto. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? De novo, a maior parte dos teólogos da nossa igreja tem entendido que essa pedra é a declaração que Pedro deu. Qual é a declaração dele? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, quem crê nisso, que Cristo é o Filho do Deus vivo, está sobre a rocha, pertence à igreja. Quem não crê no Messias, quem não crê em Cristo, está fora da igreja. E a igreja tem que usar a chave para permitir a entrada de quem crê e botar para fora quem não crê. Ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai entender a partir das próximas perguntas. Mas antes de ir para 84, eu já abro aqui para perguntas sobre 83. Alguma pergunta ou colocação a ser feita aqui sobre a pergunta 83? Então vamos prosseguir. Pergunta 84, lerei a pergunta e leremos juntos a resposta. Pergunta 84, como se abre e se fecha o reino do céu pela pregação do Evangelho? Vamos lá, irmãos? De acordo com o mandamento de Cristo, o reino do céu se abre quando se proclama e se testifica de público a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus perdoou de fato a todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino do céu se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna repousam sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus os julgará, tanto nessa quanto na vida por vir. Então, irmãos, o resumo dessa resposta muito longa é que a pregação do Evangelho é uma das chaves que a gente acabou de comentar. E essa mesma chave, que é a pregação do Evangelho, serve para abrir a porta, mas também para fechar. Isso aqui é muito interessante, porque a gente está acostumado a só ver o Evangelho pelo lado positivo. O Evangelho sempre é o chamado, venham, entrem, se arrependam, e ele é isso, de fato. Mas, consequentemente, ele também faz a exclusão, o lado negativo. Porque se eu digo para a pessoa, entrem, para quem se arrepender à salvação, e essa pessoa rejeita o Evangelho, o que acontece com ela? Ela é posta do lado de fora, e vai receber a ira. Então o Evangelho, ao mesmo tempo que ele convida e diz o caminho da salvação, ele ao mesmo tempo está dizendo, se você não seguir esse caminho, você está perdido. Então por isso que está aí ilustrado, proclamar o Evangelho é ao mesmo tempo um chamado para o arrependimento, como uma condenação a quem resistir. Então veja, o Evangelho é graça, mas o Evangelho também é juízo.
Porque aquele que não crê no Evangelho, que resiste à verdade do Evangelho, ele não vai entrar por essa porta aqui da salvação. Ele vai para a porta de saída, que é a porta da perdição. Os irmãos entenderam aí como que o Evangelho faz os dois ao mesmo tempo? Se você crê no Evangelho, se você se arrepende por meio do chamado do Evangelho, a porta da igreja se abre para você. Mas quando você rejeita o Evangelho, quando você se coloca duro diante do Evangelho, irredutível, não aceita de forma alguma, você vê a porta da igreja fechada a você, até que você se arrependa. Enquanto você não se arrepender, é o que está aqui na resposta do 84. Enquanto não se arrependerem, aqui ó, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna repousam sobre eles. Quando essas pessoas se arrependem, a porta da igreja se abre para eles. Estão percebendo, irmãos, como que o Evangelho ele é ao mesmo tempo um chamado para a graça, mas ele acaba trazendo condenação quando a gente rejeita? Está claro isso para a igreja? Vamos ler esse texto aqui, ó. João 20, 21 a 23. Abram aí as suas Bíblias. Vamos ler o Evangelho de João para ver um texto que ilustra isso daí. Evangelho de João, capítulo 20, só os versos 21 até o 23. João 20, 21 a 23. Olha o que diz esse texto, irmãos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Mas, qual é a segunda condição? Se lhe o retiverdes, serão retidos. Irmãos, isso é pesadíssimo. Isso é pesadíssimo. O Senhor Jesus está soprando o Espírito dele na igreja, dizendo: estou dando autoridade para vocês exercerem o poder do perdão que vem dele. A igreja não perdoa pecado, quem perdoa é Deus. Mas Deus demonstra o perdão dele por meio da porta da igreja que se abre para a comunhão dos crentes. Quando os crentes se arrependem verdadeiramente, como é que a gente vê isso visualmente, de forma clara? Porque a porta da igreja é aberta e esse crente volta para a comunhão. O crente que diz que se arrependeu de um pecado, mas ainda está fora da igreja, cuidado. Não, eu me arrependi, não sei o quê, eu não sei se eu estava tão errado assim, mas aquela igreja lá não dá não, deixa eu seguir o meu caminho. Cuidado. Jesus está dizendo que se a igreja reter o pecado, dizer assim, não está perdoado, ele não se arrependeu, Jesus está dizendo, no céu também eu vou reter, não vou perdoar. Então, isso é para que a gente, irmãos, veja a igreja com a seriedade que ela tem no Evangelho. Igreja não é só um clubinho que você vem aqui para se divertir, ver pessoas que você acha legal, pessoas que você acha legais, para se confraternizar, ou para passar um tempo, para meditar, para pedir bênção para a sua vida. Você pode até fazer tudo isso aqui. Somos chamados para isso também. Mas a igreja, antes de mais nada, é esse edifício, é essa casa que visivelmente representa o reino de Deus, aonde a porta se abre para aqueles que creem no Cristo e para aqueles que pecaram, que se arrependeram dos seus pecados. Não é que na igreja todo mundo é perfeito, não. Tem pecador, todo mundo é pecador aqui dentro. Mas a diferença é que esses pecadores, eles puderam se arrepender dos seus pecados e foram admitidos de volta na comunhão. Não há, então, espaço na igreja, segundo esse texto que a gente leu, para quem não se arrepender. Não há espaço. Quem não se arrepende de pecado, Jesus está dizendo, a igreja retém o pecado. O que é reter o pecado? É dizer, não será perdoado. E aí o que Cristo faz? Retém no céu também, não perdoa. Se a igreja não perdoa, porque não houve arrependimento, Cristo segura o perdão. Por isso a frase que está embaixo é, fora da igreja não há perdão e nem salvação. Lógico, eu vou dar mais alguns detalhes, algumas explicações, mas antes de mais nada, eu abro de novo para perguntas, para quem quiser colocar, porque eu sei que essa parte é polêmica. Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa?
Exatamente. E aí, esse texto também que o Alexandre leu, irmãos, acho que todo mundo ouviu o que ele disse, né? Todo mundo ouviu? Esse texto que ele leu também, a gente vai ver esse texto mais para frente, quando a gente for falar do procedimento de disciplina, que aí tem aquelas 3 etapas famosas, né? Então a gente vai voltar nesse texto mais tarde. Mas acho que o que o Alexandre destacou mais importante é justamente o verso 20, né? 19 e o 20, que é a questão de que a igreja possui essa chave. Então, muitas vezes, essa visão mais simples da igreja, essa visão informal da igreja, ela exclui isso aqui. Ela exclui esse aspecto. Está aqui na Bíblia, está aqui a Bíblia dizendo que a igreja possui a chave do reino para reter os pecados e não liberar o perdão quando a pessoa não demonstra fruto do arrependimento. Então, isso não é uma denominação que inventou, tá? Isso está no Evangelho e as igrejas cristãs, ao longo do tempo, têm usado isso. Irmão Davi, fique à vontade. Todo mundo ouviu aí a contribuição do irmão Davi? Obrigado, Davi. Eu gosto muito, irmãos, eu até trouxe aqui, porque eu sabia que se surgisse um negócio desse eu ia estar preparado aqui. Eu estou aqui com um exemplarzinho da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? E aí, ela tem uma parte aqui, aqui no meu, na página 67, que fala sobre o Código de Disciplina da Igreja. Como é que a gente faz para tratar uma pessoa que cometeu uma falha. E aí, Davi, pegando essa tua questão aí, quando ele vai falar da questão da suspensão, de como tratar um membro que faltou, ele faz uma diferenciação dos tipos de falha. Então ele coloca, por exemplo, cadê? Deixa eu achar aqui. Está aqui. Falhas, parágrafo único do artigo 6º diz assim: as faltas são pessoais, se atingem só indivíduos; gerais, se atingem a coletividade, que é a igreja, família, né? Públicas, se são notórias, todo mundo sabe; e veladas, quando estão desconhecidas da comunidade. A ideia que o nosso Código de Disciplina traz é que se uma pessoa cometer uma falha velada, só for uma coisa só entre ela e Deus, fica opcional existir o tratamento público do pecado, a confissão. Mas falhas públicas, falhas gerais, essas falhas individuais, mas que são notórios, precisam ser tratados publicamente. Isso é nossa Constituição, certo? Irmã? Inclusive também o Código de Disciplina prevê isso, ele fala que só poderão passar por esse tipo de processo de disciplina os membros comungantes, ou seja, tem idade, já foi batizado, fez pública a profissão de fé. Quem não é batizado, quem não fez pública a profissão de fé, ou seja, que é menor, que é de idade ou que não foi batizado ainda, não responde por esse processo, porque ainda não é membro da igreja. Então o processo de disciplina é apenas para quem é membro da igreja, tá? E quando essas falhas então são reconhecidas, como o Davi falou. Maísa. Por isso que, inclusive, Maísa, a nossa igreja, na nossa denominação, a função de fazer esse processo não pode ser só de um homem. O pastor, por exemplo, ele não tem autorização para julgar sozinho um caso e excluir um membro. Ele não pode fazer isso. Ele precisa do conselho para tomar essa decisão, porque quanto mais homens corroborarem com aquela decisão, mais a gente tem uma segurança a mais. Mas, irmãos, tá fluindo, né, a discussão, tá legal aqui, mas é bom voltar aqui para o ponto que a gente ainda não está falando da disciplina, a gente está falando do evangelho. Lógico que a disciplina é um assunto que chama mais atenção, a gente vai discutir mais esse tema, normal, mas aqui a gente ainda está falando do evangelho, a gente está mostrando como que proclamar o evangelho em si já é um primeiro filtro. E aí os irmãos que estavam aqui presentes na nossa EBD de 9 marcas de uma igreja saudável, vão lembrar que disciplina também é uma marca de uma igreja saudável, a gente tratou isso nas 9 marcas, e a proclamação do evangelho também, ou seja, quando você tem uma igreja saudável que tem a pregação do evangelho feita, ela já melhora muito a situação da disciplina futura. Quando uma igreja ela já filtra no começo com o verdadeiro evangelho, para que as pessoas ouçam o evangelho, se arrependam verdadeiramente dos seus pecados, essa pessoa já vai entrar na igreja com um embasamento melhor e, inclusive, é mais fácil para que quando ela, caso venha a pecar e cair, ela possa ou reconhecer os seus pecados e assim ser, então, tratada daquele pecado, ou, de fato, ela vai mostrar que não crê no evangelho e fica mais fácil o processo de excluir aquela pessoa. Então, o evangelho, irmãos, é o motivo pelo qual muitas igrejas não têm disciplina.
Por que as igrejas não têm disciplina? Porque elas não pregam o evangelho. Como é que elas vão tratar os pecadores depois, se eles sequer nem sabem onde eles erraram? Se eles nem sabem em que tipo de artigo eles pecaram? Como é que a igreja vai julgar isso? Como é que a igreja vai tratar isso? Então, se a igreja tem o evangelho bem proclamado, é mais fácil de tratar e de conseguir o arrependimento dos pecadores mais lá para frente. Por isso o evangelho é uma necessidade. Por isso, quando a gente falou sobre o evangelho nas 9 marcas também, eu deixei claro o primeiro ponto sobre o evangelho. São as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Porque no Brasil, quando a gente fala evangelho, pouca gente está falando de Jesus quando fala evangelho. Tem gente que fala evangelho como se fosse um folhetinho que eu entrego na rua. Tem gente que fala o evangelho como se fosse um livro, como se fosse uma coisa que ela ouviu, Jesus te ama. A igreja evangélica brasileira sabe muito pouco do evangelho. Então, essa comunidade filipenses, ela teve um estudo aprofundado para falar sobre o evangelho. Então, é uma igreja que recebeu isso, recebeu uma instrução sobre o evangelho, que a gente faz isso para quê? Para a saúde da igreja. Por isso o nome da EBD era 9 marcas de uma igreja saudável. É isso que a gente quer dos irmãos, saúde, porque com saúde, maturidade, depois fica mais fácil de passar pelos processos difíceis que envolvem a disciplina. Amém? Tá bom aqui? Podemos ir agora sim, a gente vai para o tema da disciplina. Aí, de novo, mais uma pergunta com a resposta muito grande. Eu vou ler só então, porque deu para ver que os irmãos não estão conseguindo enxergar lá atrás, né? Então eu vou ler. Pergunta 85. Como se fecha e se abre o reino do céu pela disciplina eclesiástica? De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos, na doutrina ou na vida, devem, tá, irmãos? Em primeiro lugar, de modo fraternal, admoestado mais de uma vez. Se não abandonarem a seus erros, nem a sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo, pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometem e demonstram arrependimento real. Então veja, esse texto ele já vai em cima exatamente, essa resposta dessa pergunta 85, ele já segue exatamente o procedimento que o Alexandre pontuou lá em Mateus 18, a partir do verso 15. É como a igreja tem entendido a disciplina ao longo desses anos todos. Então o irmão pecou, tá? Se tornou conhecido o pecado dele. Às vezes alguém que contou, às vezes foi a família do pecador, às vezes ele mesmo veio à igreja dizer isso para o conselho. São muitas as formas do pecado se tornar notório. De alguma forma chegou na igreja. Como é que vai acontecer esse processo? Primeiro passo, como a gente leu lá, uma admoestação individual. Está aqui o texto, que foi o texto que o Alexandre leu, ó. Mateus 18, 15 a 20. Primeiro passo, então, vamos lá. Mateus 18, verso 15. Primeiro passo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. De que forma? Individualmente, ó. Entre ti e ele só. Certo? Ok? Primeiro ponto. Admoestação individual. O irmão pecou, você ficou sabendo daquele pecado. Você não vai lá e denuncia publicamente, não. Primeiro ponto, você vai só tu e a pessoa e admoesta essa pessoa pelo erro dela. Aí entra o que a Maísa falou ainda há pouco. Qual é o objetivo disso tudo? Como a Maísa falou, sempre ganhar a pessoa. O objetivo disso sempre é que a pessoa se arrependa e seja, então, venha a lucidez para confessar, aí como o Davi falou, confessar que de fato falhou. O objetivo não é dizer assim, você não presta, né, Maísa? Como a Maísa estava falando, não é que você não presta, não. O objetivo é, irmão, queremos que você se erga. Então, por isso o verso termina assim, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo é esse, ganhar o irmão. Então, disciplina não é uma ferramenta para machucar. Tanto é, irmãos, que se os irmãos voltarem aqui na pergunta de novo, olha só a pergunta 85. Como se fecha e se abre o reino pela disciplina? Disciplina não é só para fechar.
Disciplina é para abrir o reino, é para dar oportunidade daquele que pecou se arrepender. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas às vezes ele não ouve. O irmão foi lá individualmente, advertiu ele, admoestou ele e não se arrependeu. Segunda etapa qual é? A admoestação com testemunha. Verso 16. Continue em Mateus 18 aí, verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Segundo procedimento, eu já chamei o irmão no individual, ele não aceitou a sua falha, não quis reconhecer. Segundo procedimento, eu chamo 2 ou 3 testemunhas da igreja e vou até essa pessoa para que ele ou ela possa ouvir com uma base bíblica, uma explicação acerca daquela falha e receba o convite para se arrepender. Às vezes ele não escuta. E aí o verso 17, se ele não atender, aí vamos para a terceira etapa. Terceira etapa, denúncia à igreja, que no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui a nossa congregação faz parte, é o conselho da igreja, o pastor e os presbíteros. Como é que é feito esse processo, então? Se ele não te ouvir, né, que a gente viu, se ele não os atender, dize-o à igreja. Então tá aí, a igreja é como nós entendemos aqui, no caso, o conselho da igreja, o pastor e os presbíteros. Dize-o à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí, irmãos, acabou a esfera da admoestação. Quando essa pessoa rejeita a própria igreja, o próprio conselho instituído, acabou. Infelizmente. Infelizmente. Foram 3 etapas tentando buscar a conciliação, tentando buscar que ele se arrependa, para que ele não tenha que ser punido com a exclusão, para que a gente possa trabalhar isso e essa pessoa continuar no nosso meio. Mas chega numa fase onde, infelizmente, o diálogo vai ser suspenso. Então, o objetivo, como eu estou dizendo aqui embaixo, é sempre que haja arrependimento. Tá. Procedimento de disciplina. Quando, então já estou falando aqui, não há arrependimento, tentamos as 3 etapas com aquela pessoa. Vai, Davi. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Adultério. Sem dúvidas. É o jeito certo, é o jeito correto de tratar, aliás. A gente vive num país que tem aquele ditado de as coisas do marido da mulher ninguém mete a colher, né? Mas na igreja isso não se aplica, não. Aqui, se eu errar no meu casamento com a minha esposa que está aqui na frente, os irmãos têm a função, como membros de Cristo, de me corrigirem. Nosso casamento é da conta de vocês. Tá? Por quê? Porque o casamento envolve o que o Davi falou, fidelidade. E fidelidade não é uma questão só entre nós dois, é uma questão que é um pacto. Envolve o que o Senhor quer para nós. Então, quando a gente fere esse pacto do casamento, a gente está ferindo também a lei do Senhor. Então, a igreja tem a ver com o nosso casamento. E aí, dependendo do caso, né, Davi, vai ser tratado mais ou menos publicamente. No caso de um missionário, realmente, não tem o que fazer. Como é que eu vou permitir esse cara estar no campo se ele não consegue reconhecer? Né? Então, complicado. Entendi. A minha esposa está perguntando assim, se houve um caso igual ao do Davi, que falou aí da história, um adultério, mas ficou entre o casal, não tem que tratar na igreja? Veja, quando a gente fala de um pecado notório, público, não é só o babado, vocês ficaram sabendo, não sei o que, não, é o tipo de pecado. O adultério, mesmo que esteja só entre os dois, é um pecado público, porque afeta a família, afeta os filhos, afeta os parentes próximos, afeta a igreja. Então, esse tipo de pecado, ele tem que ser tratado publicamente. Não tem jeito. Mesmo que ficou só entre o casal ali, vai ter que ser tratado pela igreja. Porque o tipo de pecado é notório, é público. Não é, quando a gente fala pecado público ou velado, não é só se a notícia correu ou não. É o tipo de pecado. Há pecados que a pessoa cometeu, mas é do foro íntimo dela. Ela cometeu veladamente, só ela sabe que ela cometeu aquele pecado. Então, ali não há necessidade, às vezes, de expor, né, publicamente. Maísa? Sim, sim. Sim. Sim.
Quando ocorre o processo de disciplina, a partir do momento que a pessoa inicia o processo de disciplina, geralmente é anunciado publicamente aqui na frente. Em alguns casos, esse processo ocorre veladamente. Em alguns casos. Mas o comum é que depois que inicia o processo de disciplina, venha um presbítero aqui na frente e leia a ata da reunião do conselho para anunciar para a igreja que existe um casal, existe uma pessoa que está sendo disciplinada por causa disso, disso e daquilo. Tem que ser exposto publicamente. Esse é o procedimento da igreja. Tá? Maísa? Infelizmente existe isso que você falou, né? Igrejas que entendem que a questão é familiar, então que não deve ser exposto para a esfera cívica. E a base para isso, né, ela tem um certo sentido, mas a gente sabe que ela, no fim das contas, é... Sim. Uhum. Ele fala que faz questão de ir na delegacia... Fora, né, Maísa, que se a igreja não faz isso, ela está dando um testemunho, às vezes, negativo para os casais que estão dentro da igreja. Porque fica passado para a igreja que não tem problema acontecer esse tipo de coisa aqui no meio. E aí a Escritura diz que um pouco de fermento já leveda toda a massa. Sim. Sim. Ok, vamos lá então para esse último ponto. Não houve arrependimento, não houve aquelas 3 etapas, o irmão não cedeu nas 3 etapas e inicia então o processo. Primeiro, como a gente leu lá na pergunta 85, suspensão do sacramento, essa pessoa não ceia mais aqui na igreja. Primeiro ponto. Segundo, suspensão das atividades nas quais ela está envolvida na igreja. Ela toca, canta, faz algum trabalho dentro da igreja, é um diácono, é um presbítero, ele vai ser deposto nesse momento. Segunda medida a ser tomada, ele é afastado de qualquer atividade que ele esteja desempenhando. E por último, né, a medida mais extrema é a exclusão, né, que é a excomunhão da pessoa, ela deixa de ser membro da igreja. Ela é excluída oficialmente do rol de membros da igreja e inclusive é emitida uma carta para que outras igrejas não aceitem essa pessoa como membro. Porque ela saiu debaixo de pecado. Então ela não deve ser aceita em outras igrejas como membro. E há também uma questão do afastamento, que fala no nosso manual, que é a ideia de que a igreja deve buscar provocar a tristeza espiritual nessa pessoa para que ela chegue ao arrependimento, e um dos meios disso é evitar um certo tipo de comunhão com essa pessoa. Então vai se usar aquele texto que Paulo fala assim, olha, com os descrentes você não tem como evitar contato, né? Mas aquela pessoa que quer dizer ainda que é crente, mas se mostra descrente, beberrão, é isso e aquilo, com esse nem sequer com mais. Nem senta para comer junto com essa pessoa. Então o afastamento dessa pessoa às vezes é necessário quando essa pessoa não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Pelo contrário, ela às vezes demonstra uma arrogância e dizer que a igreja que está errada, que o conselho foi injusto. E aí o procedimento de exclusão serve, como eu estava dizendo, para evitar que esse fermento levede toda a massa, estrague a massa inteira da igreja. Então, irmãos, esse procedimento é o que a gente estava falando, a Maísa comentou, a gente comentou. A gente nunca espera na igreja ter que fazer esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de coisa acontecendo numa igreja é sinônimo de saúde da igreja. Porque o pior é quando não há exclusão. O pior é quando uma igreja tem 10, 15, 20, 30 anos e nunca exclui um membro. Vocês acreditam que durante 30 anos de igreja não acontece nenhum caso de disciplina? Então, acho que o Davi falou isso uma vez aqui, que nunca tinha visto, né, Davi, um caso de disciplina numa igreja que ele congregou, mas aí outra igreja chegou lá e viu, uma coisa assim, o Davi comentou uma vez num outro estudo. Acho que quando tu estava falando aqui no 9 Marcas sobre disciplina, o Davi fez esse comentário, se eu não me engano. Fica aí o testemunho do irmão, para a gente ver como que, às vezes você vai numa igreja e vê uma disciplina acontecendo, passa 2 anos de disciplina, passa 2 anos de disciplina, você fica, essa igreja tem problema, tem disciplina de 2 em 2 anos. Não, essa igreja está tratando o problema. Essa igreja está evitando que o problema fique lá omisso. Então, de certa forma, pode ser um indício de que está sendo feito algo. Tá? Então, vamos concluir que nosso tempo já deu, só pontuando aqui 5 reflexões rapidinho para a gente, vamos lá.
Primeiro, Jesus deu a chave do reino à igreja para o seu serviço, para servir ao reino. Segundo, as chaves são a pregação e a disciplina eclesiástica, como a gente viu. Terceiro, a pregação serve para abrir as portas também, principalmente chamando todos ao arrependimento. A pregação também fecha, mas o principal é abrir. Já a disciplina serve para fechar também as portas àquele que não se arrependeu, até que ele se arrependa, e aí a porta é aberta de novo. Ok? E a disciplina sempre deseja o arrependimento daquela pessoa que está em falta. Não há prazer em excluir membros. Não há prazer em excluir membros, afastar. Mas é uma necessidade para a saúde da igreja. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia em guiar todo esse dia, em guiar o teu dia, e principalmente e por causa desse momento, Pai, em guiar as nossas mentes para entender a tua palavra, para entender que o teu corpo é a tua igreja, e que é uma seriedade muito grande fazer parte desse corpo, Senhor. Esse corpo que o Senhor constituiu para ser o administrador dessas chaves que temos visto, que abre a porta do teu reino, mas que também fecha essa porta, Pai. Nos ajuda, Pai, a comunidade filipenses, para ser fiel na pregação do Evangelho sempre, e para ser fiel na aplicação da disciplina sempre que for necessário. Nos ajuda, Senhor, a crescermos como crentes maduros, Senhor. De fato, crentes que entendem a seriedade de estar aqui, que não é um clubinho de fim de semana, mas de fato parte do corpo de Cristo. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a tratar os nossos pecados, Pai, de acordo com a tua palavra exige, de forma pública, de forma velada, como for, mas de forma correta. Que não, Pai, possamos deixar nossos pecados ocultos, Senhor. Nos livra disso. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.